Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Neide Benchimol, presidente do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Vesper, no atual período 2022-2023, classificação empresária no ramo de consultoria, sob o lema Imagine o Rotary. Peço a todos uma saudação virtual. Eu só preciso compartilhar. Por favor. Uma saudação rotária ao pavilhão nacional. Hoje é a nossa 43ª reunião ordinária. Neste momento, convido o nosso diretor de protocolo e o companheiro José Cândido Gonçalves da Costa a dirigir-se à tribuna virtual e, na noite de hoje, substituindo a nossa companheira e secretária Patrícia Magluta, que encontra-se na reunião do Rotary Clube Sernambetiba, a cumprir compromissos com os intercambistas. Cândido, por favor. Boa noite a todos. Na tribuna, José Cândido Costa, associado representativo do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Vesper, distrito 4.571, período 2022-2023, sob o lema Imagine the Rotary, tendo como presidente de Rotary Internacional Jennifer Jones, do Rotary Clube de Queensland, no Canadá, distrito 6.100, Ontário. Como diretor internacional de Rotary, Julio César Silva Santesteban Sebastián, do Rotary Clube El Rimac Lima, Peru, distrito 4.455, e nosso governador distrital, Luiz Carlos Fávaro, do Rotary Clube Nova Iguaçu, distrito 4.571, e nossa querida presidente, Neide Benchimol, período 2022-2023. Hoje, tendo o prazer de receber o professor Marcelo Sima, companheiro do Rotary Clube Rio de Janeiro, clube centenário que fez festiva maravilhosa, que versará sobre o tema do meio ambiente, as diversidades e todas as possíveis aplicações. Tendo o prazer de estar recebendo a companheira Luciene de Camboriú e também a nossa governadora Adélia Vilas, que está para entrar. É um prazer enorme poder contar também com a presença do nosso governador Cláudio Zinga. É um prazer enorme estar com todos vocês aqui. Cláudio Zinger é sempre um grande amigo, um grande parceiro. Depois da apresentação dessas autoridades rotárias, saúdo a todos os companheiros do Vesper e também amigos presentes que vieram abrilhantar essa reunião. Tá? Como secretária, a nossa querida Patrícia Magluta hoje se encontra no Sernambetiba com alguns outbounds, que são companheiros meninos que vêm de fora para poder ficar estagiando no Brasil um período melhorando a cultura sobre o português e sobre o povo brasileiro, especialmente o carioca. São dois meninos, estão no Sernambetiba, no Rotary Clube Sernambetiba, exatamente porque duas crianças, dois adolescentes ligados ao Sernambetiba foram para fora. Estão no Brasil, estão fazendo um relatório de tudo que vem acontecendo, suas experiências máximas, para poder dar ao Clube Sernambetiba um retorno da sua importante visita ao Brasil através dos jovens. Dito isso, devolvo a palavra à nossa querida presidente para dar sequência à apresentação do nosso palestrante. Presidente Neide. Muito obrigada, Cândido. Eu vou fazer a leitura de um mini currículo do nosso professor Marcelo Simas. Marcelo é associado representativo e diretor da Comissão de Meio Ambiente do Rotary Clube Rio de Janeiro.
professor de Geopolítica das Energias e Sustentabilidade em várias universidades como o FRJ, PUC-Rio, IBMEC, UniBP, UF e Universidade Cândido Mendes. Coordenador didático do Energy Hub Academy, mentor de negócios da Associação Brasileira de Mentores de Negócios, ABMN, experiência de 22 anos na Petrobras, na cadeia de valor de óleo e gás, tem mestrado em Geopolítica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduação na Politécnica Equentley Universidade, em Vancouver, Canadá, em ESG na COP UFRJ, PUC-Rio, no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro também, e na Universidade Cândido Mendes. E ele é graduado em Economia pela UFRJ. Marcelo, a palavra está com você. Muito obrigada. Gostaria de solicitar a todos que deixem o telefone em silencioso, a fim de que não se atrapalhe a reunião do professor. Convido também ao roster, co-roster, para controlar os microfones, para evitar interferência externa de quem está com o microfone aberto. Muito obrigado, professor Marcelo. E muito obrigado, Neide, pelo convite da Rotary Club Vesper. Muito obrigado ao Cândido, à Renata, né, que nos conhecemos lá em Caxambu, né? Então, agradeço o convite pelo interesse no tema, né? No tema de sustentabilidade, que hoje é uma obrigação, né? A sustentabilidade é uma obrigação nos negócios, não é mais alternativa, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, ver se está tudo certo aí. Estão vendo a tela? Está sim, Marcelo, só botar no modo apresentação. Está sim. Está no modo apresentação? Tá. Agora sim. Então, né, por que a gente estudou um pouco colocou essas questões para o Rio de Janeiro especificamente, né? Vamos mostrar aqui algumas questões. O cenário é que o Rio vem sofrendo impacto das atividades humanas, né, ou seja, antrópicas, desde a sua descoberta. Então, para quem não sabe o que é atividade humana, né, antrópica, é exatamente isso aqui. Isso aqui é um fotógrafo da Califórnia chamado Greg Siegel. Então, ele fez uma série de fotografia muito interessante, 7 dias de lixo. Ele pegou várias pessoas e colocou no jardim das pessoas elas com o lixo que elas geram durante 7 dias. Isso aqui é de uma senhora, né? E tem casais com 2 filhos, né? 2 filhos. Então, você imagina a quantidade de lixo que nós geramos. Então, só para a gente ver o quantos resíduos, né, nós geramos numa semana, imagina ao longo de um ano, né? Então, só para ter uma ideia do que é esse impacto sobre o. Então, na verdade, o que a gente tem no Rio de Janeiro? Nós temos 17 milhões no estado como um todo que são afetados pelas mudanças climáticas, pelo aquecimento global, e cujos efeitos disso são chuvas cada vez mais intensas e frequentes, que a gente vê, né? Então, recentemente, a gente se lembra aí da Petrópolis, né, no ano passado, os deslizamentos. Na verdade, eu costumo dizer, você pode ver todo ano, infelizmente, é só você escolher qual é o município que vai ser afetado. É sempre Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo e Angra dos Reis, infelizmente. Angra dos Reis e Paraty são os 6 municípios do estado sempre mais afetados. Então, chuvas mais intensas, cada vez mais frequentes, secas, ondas de calor, aumento do nível do mar, né? Então, se a gente não tiver cuidado, o aumento do nível do mar vai impactar o Rio de Janeiro, impactar a Baía de Guanabara e a nossa principal atividade, né, que é o turismo, né? Então, a gente realmente tem que se preocupar e ver o que fazer em relação a isso, né? Isso aqui recentemente, né, os alagamentos lá na Itália que a gente está vendo. Então, ontem, não sei se vocês acompanharam, a Organização Meteorológica Mundial fez um relatório com as atividades do que aconteceu nesses efeitos climáticos, né, nos últimos 51 anos, desde 1970 até 1921. Então, foram aproximadamente 12 mil eventos, 2 milhões e 100 mil mortes, 90% nos países emergentes, prejuízos da ordem de 4,3 trilhões.
de dólares. Para quem não sabe o que é 4,3 trilhões de dólares, isso equivale a 2 PIB, mais de 2 PIBs do Brasil, durante um ano. Tá? Então, são 2 anos de um PIB do Brasil, mais um pouquinho. Só para vocês terem uma ideia dos impactos climáticos de a gente não respeitar o meio ambiente. Então, o que a gente pretende é uma nova consciência em relação ao ambiente, para não colocar em xeque a nossa casa, né? Quer dizer, a gente só tem um planeta, né? Só tem um planeta, pelo menos por enquanto, até que a gente descubra outro, né? Só tem um oceano também, né? A gente pensa que tem 5 oceanos, só tem um oceano, então essa é uma questão. E em 2050, se a gente nada fizer, nós vamos ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Então, isso é um alerta muito sério, né? Que a gente tem que trabalhar em relação a isso. O Rio de Janeiro, né? O que é o Rio de Janeiro? É uma cidade espremida entre o mar e a montanha, e os ateus que roubaram generosamente os espaços do mar. A gente conhece o Rio de Janeiro. Nós vamos começar com o Rio de Janeiro e expandir para o estado do Rio de Janeiro, para ter uma ideia, né, dessas questões. Bom, então a gente vai ver rapidamente nessa história, na ascensão e queda do Rio, como foi a ascensão e a queda do Rio de Janeiro. A gente vai dar uma olhadinha rápida nisso, como foi a retomada, né, do Rio de Janeiro, e, finalmente, rumo à sustentabilidade, né? Então, a sustentabilidade é uma nova visão, né? Então, quando os europeus conquistaram, né, as Américas, eles trouxeram uma mentalidade linear, uma mentalidade de exploração, né? E eu tive a grata oportunidade de estudar no Canadá os índios da América do Norte, do Canadá, dos Estados Unidos, os indígenas da Incas, Maias, Astecas, né? Então a gente vê como eles têm realmente um cuidado muito grande pela natureza, uma visão circular da natureza e não uma visão linear, porque para eles nós somos parte da natureza, e somos, né? Somos parte da natureza, não somos apartados da natureza, nós estamos dentro do ambiente, nós estamos embutidos dentro do ambiente. Então não podemos ter uma mentalidade exploracionista, né? Bom, vamos ver então a ascensão e queda do Rio de Janeiro. Como começa então essa história, né? O Rio de Janeiro era habitado por índios tamoios, e essa história começa lá em 1502, com a descoberta da Baía de Guanabara. Isso aqui é um mapa bem antigo, né, daquela época do Rio de Janeiro. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Uma exploração intensiva de pau-brasil, aquela primeira figura que eu mostrei ali, aquela figura vermelha, aquela é a árvore do pau-brasil, que hoje está em extinção. Se encontra em extinção de tanto que foi explorado, levado para a Europa, né? Porque o pau-brasil ele tinha uma coloração, por isso o nome Brasil de brasa, ele tinha uma coloração avermelhada justamente para dar cor às roupas, né? As roupas vermelhas, avermelhadas. Então, o pau-brasil é quase como uma árvore extinta no Brasil, por incrível que pareça. Entre 1555 e 67, os franceses não reconheciam, né, o tal do Tratado de Tordesilhas, que foi feito entre a Espanha e Portugal. Então, eles vieram para cá e construíram a França Antártica. Então, quem conhece Niterói, a Fortaleza Santa Cruz, era justamente onde estava a França Antártica, lá em Niterói. Foi fundada por Villegagnon, né? Nicolas Villegagnon. E aí, por isso, foi preciso, então, que se fundasse a cidade, porque a cidade estava sendo constantemente, vamos dizer assim, atacada, explorada pelos franceses. Então, por isso ela foi criada em 1565 por Estácio de Sá, então tem 458 anos. Em 1763 se tornou a capital da antiga colônia, Marquês de Pombal, é quem fez essa transferência da capital. E entre 1808 e 1822 se tornou a capital do antigo Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, até em 1822 se tornar a capital do próprio Império, até 1889, com a proclamação da República. E o Rio de Janeiro, então, assistiu, né, vários momentos, né, de exploração, que é a cana-de-açúcar em Campos, o café no Vale do Paraíba, que começa no Rio de Janeiro e vai se estender lá para São Paulo, né? E como é que, então, começa a queda, né? Deixa eu só reposicionar aqui. Como é que começa a queda, né, do Rio de Janeiro? Em 1889, com a República Velha, um crescimento desordenado na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele começa a ser habitado ali na Urca, né, na Fortaleza de São João, né? E depois ele vai lá para o centro da cidade, onde era o
Morro do Castelo, que não existe mais, ele foi arrasado, o Morro do Castelo, em 1922. Aí você tem a abolição sem um projeto de inclusão para os escravizados, então os negros viraram párias da sociedade porque não havia uma inclusão social em relação a eles. Então você tem um aumento da pobreza, uma crise habitacional, os cortiços, quem leu aquele livro, o Cortiço do Aloysio de Azevedo, é exatamente, né, o Rio de Janeiro daquela época, né? Então, você tem um crescimento, a favelização da cidade. Aí você teve reformas urbanas na cidade, a criação da Avenida Rio Branco, famosa Avenida Rio Branco, epidemias, febre amarela, né? E você tem uma ascensão de São Paulo e Minas Gerais no cenário político nacional. Então, isso tudo leva à queda do Rio de Janeiro. Mas, mesmo nessa queda, né, o Rio tem essa resiliência. Então, quem não se lembra disso aí é a praia de Copacabana, nos anos 50, nos anos dourados, né? Mesmo na queda, né? Então, o Rio manteve a sua majestade, né? Apesar de todos os problemas. Mas o Rio perdeu o bonde, né? Então, um dos motivos que eu identifico como o Rio tem perdido esse charme, né? Exatamente, o Rio perdeu o bonde. Porque o bonde foi para o Rio, o que o metrô é para Paris. Então, poucas pessoas sabem, o Rio de Janeiro tinha a maior malha de bondes do mundo. Chegou a ter, ele começa em 1856, com um bonde puxado a burro, depois, em 1898, eles passam a elétricos, solução de um grande problema ambiental. Né? Qual era o grande problema ambiental? Era o cavalo, porque o cavalo fazia cocô na cidade inteira. Né? Então, isso não só no Rio de Janeiro, mas nas outras grandes capitais também. Né? Então, não sei se vocês lembram da história do teatro, é muito famoso, né? Pessoas falam, merda para você, o que é isso? O que é essa expressão jocosa? É quando as pessoas, quando tinha muito cocô de cavalo na frente dos teatros, é porque a peça era um sucesso. Então, por isso é que se falava isso. Então, os bondes foram uma forma de solução desse problema ambiental, que era o cocô de cavalo na cidade. Isso também em Paris, em Nova York, etc. Então, isso eu já falei. Então, em 1964, os bondes foram abandonados. Por quê? Porque isso foi uma tendência mundial que aconteceu por causa da indústria do petróleo. A indústria do petróleo entrou, veio, se consolidou. Então, veio a introdução do automóvel, né, inicialmente nos Estados Unidos, depois os ônibus. Então, os bondes perderam a sua primazia. Né? Mas os bondes foram muito importantes para o Rio de Janeiro, poderiam ter sido mantidos. Uma outra questão, né, na minha visão, que foi o maior problema, foi a mudança da capital para Brasília. Então, o Rio se torna o pequeno estado da Guanabara, a cidade do Rio, que era a capital há quase 200 anos, é o estado da Guanabara. Então, esse foi, na minha visão, um dos grandes motivos pelo declínio do Rio de Janeiro. Outras questões, em 1964, com o regime militar, você teve a prisão de presos políticos com criminosos comuns, e isso gerou o crime organizado, o tráfico e, mais recentemente, as milícias. Né? E em 75, você tem uma fusão da Guanabara, o antigo Distrito Federal, com o Rio de Janeiro, em que o Rio acabou assumindo 63 municípios naquela época, e isso foi um grande honra para o Rio de Janeiro. Aí, em 89, a quebra da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, então tudo isso contribuiu para a queda do Rio. E aí você tem também, né, outra questão cultural, é que a falta de bairrismo do Rio, porque durante quase 200 anos ela foi a capital. Então, ela se acostumou a se pensar nacionalmente e não localmente. Então, esse foi um dos problemas culturais, digamos assim, do Rio de Janeiro. Vamos ver a retomada. Como é que o Rio de Janeiro, então, retoma um pouco, né, o seu lugar? Com o petróleo. Então, na década de 70, houve os dois choques do petróleo, em 73 e 79, e a Bacia de Campos passa a ser um grande produtor, então diminuiu a dependência externa do Brasil em relação ao petróleo. O Brasil era altamente dependente, chegou a importar cerca de 80% do petróleo que consumia. Então, essa disparada de preço viabilizou essa Bacia de Campos, que eu falei aí, e isso foi um laboratório para a Petrobras, então testou seus projetos e conseguiu, então, a Bacia de Campos chegou a produzir mais de 80% da produção doméstica, e aí começa o recebimento de participações especiais, que é a royalties e participações governamentais. Royalties e participação especial são uma espécie de tributos sobre o petróleo. E isso, então, fez com que algumas cidades crescessem, como Campos e Macaé, por exemplo,
Macaé é considerada a capital do petróleo. Mas também gerou uma dependência do Estado em relação a essas receitas. Então, hoje, cerca de 30% das receitas do Estado do Rio de Janeiro vem do petróleo. Então, seria a maldição do petróleo. Eu não vou nem entrar nessa questão, porque essa questão é bastante complexa, a questão de geopolítica. Muito bem, então, qual a importância do petróleo no Rio de Janeiro? Então, isso ele veio crescendo desde 2000, essa arrecadação, a produção de petróleo em torno de 3 milhões de barris por dia, a produção no pré-sal, que o senhor fala muito, cerca de 75% da produção no pré-sal. O Rio de Janeiro produz 88% do petróleo do Brasil e 73% do gás natural. Então, o Rio de Janeiro é fundamental na produção de óleo e gás, na geração de energia, especificamente, para o Brasil. Cerca de 130 bilhões de reais são gerados sob a forma de participações governamentais para a União por meio desses tributos incidentes sobre o petróleo. O Rio de Janeiro é responsável, 82% dessas participações para o Estado vão para o Rio de Janeiro, então, de 30 bilhões, de 37 bilhões aproximadamente, então 82%. Isso torna o Rio bastante dependente do petróleo, e 17 municípios são responsáveis do Rio de Janeiro, são responsáveis por 60% dos royalties e participações especiais distribuídos aos municípios, com destaque para Maricá e Niterói. Então, só para vocês terem uma ideia, Maricá hoje é o município que mais recebe dinheiro no Rio de Janeiro, são 4,3 bilhões de reais que Maricá recebe, é o município que mais recebe royalties, juntamente com Niterói, com 2,5 bilhões de reais. E aí tem os demais municípios, então Macaé e Campos em declínio essas participações, porque a produção de petróleo está exatamente ali na direção de Maricá, Niterói e Rio de Janeiro, por conta do pré-sal, que a gente falou. Então, o Rio de Janeiro, se fosse um país, estaria em 11º lugar entre os maiores produtores de petróleo do mundo. O Brasil é o 8º produtor de petróleo do mundo. O Rio de Janeiro, se fosse sozinho um país, seria o 11º produtor mundial de petróleo. Então, o Rio de Janeiro vai ser muito tempo petrodependente, e o Brasil também será dependente do Rio por muito tempo. Então, só para vocês terem uma ideia, iniciativas pioneiras de Niterói, Maricá e o Estado do Rio de Janeiro, com fundos soberanos, exatamente para prevenir isso, a chamada maldição do petróleo, e para prevenir, para haver uma diversificação da economia, porque o petróleo, obviamente, ele é finito, então nenhuma cidade vai ter petróleo para o resto da vida. Então, é preciso um investimento para uma diversificação da economia local, justamente para quando não houver mais petróleo. O Rio de Janeiro também se tornou um grande protagonista em 1992 com a Rio 92, a Cúpula da Terra. Então, essa conferência do meio ambiente trouxe para o Brasil o protagonismo dos debates ambientais há mais de 30 anos. Então, isso é importante também a gente entender isso. E foi o marco da preservação ambiental. Essa Cúpula da Terra na Rio 92, a questão das mudanças climáticas, a ação antrópica, biodiversidade, desmatamento, e aí foi exatamente nessa cúpula que foram criadas as conferências das partes, que desde 1995, todo ano, elas são discutidas exatamente essas questões aí, mudanças climáticas, ações humanas, biodiversidade, desmatamento, etc. Também foi criada a Agenda 21 e os Objetivos do Milênio, e, atualmente, que a gente vai ver, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um grande plano de ação da ONU, de 2015 a 2030, justamente para diminuir a pobreza, para melhorar a qualidade de vida da população, população global, de uma forma geral, melhorar o acesso à água, acesso à educação, à saúde, etc. E, com isso, você teve o estabelecimento definitivo do conceito de desenvolvimento sustentável nas suas 3 dimensões, que é a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental, sem dúvida nenhuma. Bom, para a gente poder encerrar, a gente vai abrir aí para as perguntas, rumo à sustentabilidade. Então, a nossa mãe Gaia, a nossa mãe terra, a Pachamama, o que seja, a tradição dos índios, da Pachamama, da mãe terra, como então, que a gente vai dar conta disso, da questão da sustentabilidade, haja visto a necessidade de os negócios serem
sustentáveis, né, sob pena de não haver mais um futuro, né? Como a gente mostrou ali, né, o Rio de Janeiro será duramente afetado se nada for feito. Vai afetar exatamente o quê? O turismo, né, no Rio de Janeiro. Bom, então, aqui uma das questões é a chamada Blue Economy, né? Então, a economia azul, que é justamente atividades ligadas ao mar. Então, atividade da pesca, atividades de portos marítimas, o petróleo extraído no mar, né? Então, isso é uma vocação do Rio, né? Porque a gente tem uma costa, né, muito grande, destaque para as energias, que a gente já vai falar, e recentemente, 3 semanas atrás, o governo do estado lançou um projeto Blue Rio, exatamente nesse sentido, né? Foi criada uma secretaria de economia azul, exatamente para dar conta dessas questões no Rio de Janeiro, para gerar emprego e renda, né? A outra são as energias offshore, né? A importância das energias offshore. Então, quais são essas energias offshore que são extraídas no mar? As energias renováveis, do óleo e gás. Então, 1/4 da produção global de óleo e gás vem do mar, sendo que no Brasil 95% vem do mar. 95% da nossa produção de petróleo vem do mar, petróleo e gás. As energias renováveis no oceano, então a geração de energia no mar, e os recursos minerais, são as terras raras que são importantes para as energias renováveis. Então, você tem vários tipos de energias geradas no oceano. Então, as energias eólicas, geradas no oceano, a energia solar, gerada no oceano, a energia das ondas, das marés, das correntes, e etc. Isso aqui nós temos o laboratório na FOP, que faz exatamente esse estudo aí, e coloca o Rio, então, na vanguarda desse estudo de energias renováveis, né? Outra questão são as alternativas, né? Porque a Petrobras, tem muitas plataformas da Petrobras estão se descomissionando, quer dizer, estão saindo de operação devido ao tempo de operação delas. Então, muito facilmente, elas podem ser convertidas em plataformas de energia eólica. Então, ela pode gerar, a plataforma de petróleo pode gerar energia para a própria plataforma, ela pode gerar energia para o país, né? Ou seja, para o continente, mandar para o continente, e a plataforma de petróleo pode ser convertida, como eu falei, que foi o primeiro caso, nesse descomissionamento. Então, cerca de 40% dos custos já estão praticamente, né, já estão feitos, porque é aquela base da plataforma, a sua coragem no oceano. Então, uma parte muito bem menor, né, você investe para transformar em eólica, né, offshore, quer dizer, eólica no mar. Outra questão também interessante da questão da energia é nuclear, né? Então, a Angra 3 vai ficar pronta em junho de 2027, gerando 60% da energia do Rio de Janeiro, né? Poucas pessoas sabem disso, mas Angra gera 40%, e com a entrada em operação de Angra 3, 60% da energia do Rio será gerada de forma nuclear, né? Nuclear. Outra questão, né, o retorno aí dos trilhos, como em outras cidades do mundo, como uma forma de transporte, um meio de transporte muito interessante e sustentável, né? O VLT, no centro do Rio de Janeiro. Outra questão também interessante, a Autoridade de Desenvolvimento Sustentável, que foi criada nos últimos 2 anos, exatamente para dar conta, no Rio de Janeiro. Acabou de fazer semana passada, especificamente, eu fui no lançamento do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio de Janeiro, justamente um plano todo alinhado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, Rio 2030, porque exatamente para cobrir esse período, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vão até 2030. Né? Então, uma coisa muito importante de entender no Rio de Janeiro é que o Rio de Janeiro, nos últimos anos, ele tem tido um crescimento muito baixo, apesar de ele ainda ser o segundo maior estado do país, claro, só perde para São Paulo, mas o Rio vem crescendo muito pouco e, atualmente, ele é o segundo, ele é o estado que com maior taxa de desemprego, principalmente entre jovens. Então, é fundamental essas iniciativas justamente para a geração de emprego e renda para os jovens, né? Que a gente sabe que o Rio tem muitos problemas, como a gente mostrou lá no início,
Então, muitos problemas, né? Então, tem que ser endereçados podem ser endereçados por meio dessa questão da sustentabilidade. Outra questão também interessante é a Bolsa de Valores para crédito de carbono. Então, brevemente, até o fim do ano, uma plataforma que foi contratada pelo Estado, vai ser tocada pela iniciativa privada, mas foi trazida pelo governo do Estado do Rio de Janeiro exatamente para a compra e venda de crédito de carbono e ativos como energia, clima, floresta. Né? Então, isso já vem desde o ano passado e provavelmente no fim desse ano isso já vai estar funcionando, essa plataforma. Então, a economia verde também, então a gente tem a Azul, que é do mar, então temos a economia verde. Temos Maricá também, que é muito interessante, né? Porque eu trouxe Maricá. Maricá é uma cidade lá da região dos Lagos, que era uma cidade esquecida, né? pouco atrativa, mas hoje é uma cidade significativa. Né? Eu chamei de Princesa da região dos Lagos, esse é o título que eu coloquei, porque era uma cidade esquecida, mas Maricá, nos últimos 16 anos, com o aumento dos royalties que eles vêm recebendo, como a gente mostrou lá, hoje 4,3 bilhões de reais, tem feito justamente um brilhante trabalho, os sucessivos governos fizeram um brilhante trabalho exatamente no sentido de diversificar a sua economia, preparar Maricá para quando não houver mais petróleo, né, naquela região. Então, alguns exemplos aí, as vermelhinhas, quem foi lá em Maricá, tem as vermelhinhas, são as bicicletas gratuitas, que nem a nossas laranjinhas aqui do Itaú, lá eles têm essas vermelhinhas, mas são bicicletas gratuitas. Você pode chegar lá, mesmo você não sendo da cidade, eu sei porque já fiz isso. Você chega lá e pega a bicicleta e anda lá na orla, né, que foi toda refeita, muito interessante. Então, isso é mobilidade urbana sustentável. A renda básica da cidadania, a redistribuição de renda e inclusão social, passaporte universitário para dar acesso à população à universidade, uma coisa muito interessante, que é a moeda social, a Mumbuca, que foi inspirada no maior banco social, que é o Banco de Palmas do Ceará, que é o mais conhecido, foi o primeiro que criou essa moeda social. A empresa pública de transportes é um caso à parte, né, muito interessante, porque ela fez um convênio com a COP, né, na FRJ, de estabelecer 3 tipos de motor elétrico puro, elétrico com etanol e elétrico com hidrogênio. Então, eles estão escolhendo o tipo de motor que vai ser o vencedor até o ano que vem, e daí esses motores vão, além de ser fornecido para a própria frota, hoje 125 ônibus, que é de graça, esse ônibus é de graça para a população, e inclusive agora também tem transporte intermunicipal. Então, eles vão escolher a tecnologia vencedora vai ter uma fábrica de motores para abastecer os ônibus deles e também para o Brasil e para o exterior, vai poder exportar, gerando emprego e renda. Né? Então, esses aí são os 3 tipos, né, de ônibus. Então, realmente, esse fundo soberano criado por Maricá, com base na receita do petróleo, como a gente mostrou, foi um grande plano, né? O único que eu conheço, a única cidade, né, juntamente com Niterói hoje, né, que realmente fez um grande plano de diversificação da sua economia para geração de emprego e renda, e que realmente está revolucionando o Rio de Janeiro. Então, hoje, muitas pessoas, né, por incrível que pareça, né, há uma demanda muito grande. Hoje, as pessoas estão querendo morar em Maricá, né, devido à melhoria na qualidade de vida de Maricá. Realmente é bastante impressionante hoje a demanda sobre Maricá. E, para a gente fechar, né, a questão da Petrobras, que, ao lado das maiores companhias de petróleo do mundo, ela vem se tornando uma companhia de energia. Então, a Petrobras está migrando de uma companhia de petróleo para uma empresa de energia, investindo em renováveis. Né? Então, essas empresas congêneres, a Total Energy da França, a BP do Reino Unido, a Equinor da Noruega, a Shell anglo-holandesa, essas empresas já estão há algum tempo trabalhando nessa diversificação. A Petrobras ficou para trás nisso, mas agora ela está retomando isso, e uma das principais investimentos dela é aquele que eu falei, a descomissionamento de plataformas de petróleo, passando a energia eólica no oceano. Né? Que não sei se vocês notaram, agora na Copa do Mundo, no Catar, no final de 2022,
a empresa de petróleo do Qatar mudou de nome, de Qatar Petróleo para Qatar Energy. Então, é possível, né? É possível que a Petrobras também acabe mudando de Petrobras para Petrobras Energia, quem sabe, né? Justamente mostrando isso. E a preocupação é tão grande que foi criada uma diretoria de transição energética na Petrobras. Isso é uma coisa ímpar, uma novidade, né? Justamente para a descarbonização da Petrobras, né? Das fontes, né? Petróleo e gás, que é carbono, gera carbono. Então, com isso, pessoal, a ideia é dar essa visão para vocês, então mostrando que não importa de onde você veio, o que importa realmente é para onde você está indo. Então, o Rio de Janeiro tem tomado esses caminhos, seja o município, como a gente mostrou lá, Maricá e Niterói, investindo bem os recursos, gerando emprego e renda para a sua população, e o governo do Estado, que também está preocupado, senão o Rio de Janeiro vai perder a sua posição na federação. Então, é preciso se utilizar da sustentabilidade para gerar emprego, renda para a população e melhorar a qualidade de vida, principalmente dos mais jovens, né, que são os mais afetados pelo desemprego. Aí tem as referências, quem quiser ficar, tem os meus contatos, né, então agradeço a atenção e coloco à disposição para perguntas, se houver perguntas. Então, muito obrigado. Bom, retornando à reunião, tá? Com a palavra, presidente Neide, para o devido agradecimento e início à formatação de perguntas. Eu gostaria de deixar claro que gostaria de falar. Obrigado, presidente Neide. Obrigada, Cândido. Primeiro, muito obrigada, Marcelo, pela sua apresentação. Realmente, 30 minutos, você cumpriu o seu tempo, e é muito pouco, né, para a diversidade de assuntos, e quando a gente fala da questão de sustentabilidade e essa diversificação super importante da matriz energética do país. Então, você trouxe questões muito, muito bacanas, que, com relação a Rio 2030, as 17 ODS, né, da ONU, e eu queria saber um pouco mais com relação a essa priorização, mas eu vou deixar para depois eu perguntar. E achei bacana você falar no começo, o lixo que uma pessoa cria, então é importante também a gente saber que a gente não joga fora lixo, a gente deixa o lixo todo neste planeta, chamado, né, Terra, não é verdade? Então, assim, muito bacana. Então vamos começar. Quem levanta a mãozinha, já está o Cândido aqui. Só para completar aí, também, uma coisa que a gente sempre fala, na verdade, não existe jogar fora. Não existe jogar fora. Porque nós vivemos dentro do meio ambiente. Então, Sim. Quando eu vou jogar fora, não tem onde jogar fora. Mesmo que você jogue fora do planeta Terra, também é o espaço sideral, também é o ambiente, entendeu? Então, o que acontece? É preciso justamente a economia circular, que é essa nova visão, a economia circular em que o sobra, né, o que resta, né, os resíduos, viram novos insumos, que é um projeto muito bacana, que vai ser apresentado até amanhã lá no nosso clube, né, que é o projeto do descarte solidário, descarte do lixo eletroeletrônico, né, pelo nosso companheiro Anderson, de Volta Redonda. Então, é um projeto muito bacana, juntamente com outro, que é o do nosso companheiro Paulo Sérgio, né, que é o Plantando Árvores, Plantando Vidas. Então, o Rio de Janeiro tem essas iniciativas muito bacanas, né, que estão fazendo, né, contribuindo aí para o meio ambiente. Sem dúvida. Então, acho que a primeira pergunta já é do Cândido, aí depois o Cláudio. Acho que o Cândido, começa o Cláudiozinho começa. Cândido, por favor. Bom, inicialmente, eu quero, como diretor de protocolo do Rotary Club Rio de Janeiro Vesper, agradecer a presença do professor Marcelo Simos, com essa belíssima exposição, falando num tempo extremamente curto, mas pontualmente, com muita sabedoria e pontuando tópicos fundamentais. Nesses tópicos fundamentais, é a importância do descarte do petróleo, de material orgânico, para se trabalhar com energias variáveis, uma eólica, a elétrica, que despolua a nossa atmosfera, para que o efeito estufa, obviamente, ele realmente passe a minimizar cada vez mais seus efeitos macros já existentes, que se
tenha, gradualmente, nos países de primeiro mundo, Estados Unidos, uma melhor conscientização sobre essa filtragem de todos esses produtos que são jogados na atmosfera. É importante esses processos isolados dos microcosmos humanos, como é o caso dos companheiros rotarianos, que vão falar da reciclagem de baterias eletroeletrônicas do companheiro de Volta Redonda, do companheiro Sérgio, do Rio de Janeiro, falando de plantio, mostrando que nós, como pessoas, podemos ter essa visão, participando de pequenos efeitos, mas cumulativamente, que possam vir a ter no futuro, num país e num mundo tão ignorante, o exemplo. Porque, na verdade, é o exemplo, é o dia a dia, é mostrando o que se faz, que as pessoas vão ver. Se você não mostra, as pessoas jamais vão saber. E nós torçamos um dia para que o plástico possa ser realmente biodegradável, para a gente não poder ver essa previsão de 2050 de ter mais plásticos no mar do que peixes. Então, na verdade, é só uma colocação desse diretor de protocolo, extremamente agraciado por essas palavras, me sinto devidamente prestigiado e recompensado por essa parceria com o amigo que fez essa palestra tão contundente. Doutor Cláudio Zinger, por favor, assuma a palavra, por favor. Obrigado. Obrigado aí, parabéns, Marcelo Simas, para variar, brilhante a sua apresentação. A gente teve a presença do Marcelo lá em Vassouras, né, na conferência distrital do período passado, e ele deu um show de ecologia para a gente, ensinou, inclusive, termos que a gente não conhecia. Eu queria colocar o seguinte pensamento. Na verdade, eu acho que o Rotary, pela sua abrangência mundial, e particularmente no Brasil, e particularmente no Rio de Janeiro, ele teria condição de participar de um projeto planejado, ou propor à sociedade um planejamento no uso do ecossistema, né? A gente vê iniciativas aí pontuais no Distrito 4560, eles propuseram o plantio de 1 milhão de árvores no período passado, eu não sei quanto é que eles realmente conseguiram, deve ter conseguido uma quantidade grande. Aqui no Rio já foi mencionado, Paulo Sérgio Cruz com dezenas de milhares de árvores e avançando, sempre plantando mais. O Anderson Ferreira, lá de Volta Redonda, com o Descarte Solidário, quer dizer, são iniciativas pontuais, né? Mas a gente não tem uma política, uma postura, né? Chamar de política, chamar de postura do Rotary em relação a esse problema, e até porque, coisa de um ano atrás, a gente criou a sétima área de enfoque, né? Que é o meio ambiente. Mas eu não vejo uma preocupação, usar essa palavra, de estabelecer uma postura do Rotary em relação a essa coisa do meio ambiente. Marcelo, você quer falar um pouquinho sobre isso? Você teria interesse em falar um pouquinho sobre isso? Sim. Obrigado aí, Cláudio, pela sua colocação, sempre muito interessante, muito sábia, né? Como foi criado no ano passado essa nova vertente, que é meio ambiente e recursos hídricos, eu tive o prazer de ser o primeiro no meu clube, né, a cuidar dessa parte do meio ambiente. Ainda estamos engatinhando, porque, na verdade, o que nós fazemos é justamente palestras de sensibilização, e temos, claro, o Paulo Sérgio com esse brilhante trabalho aí, que está chegando a 20 mil árvores plantadas aqui na Mata Atlântica, né? E já tem contratado aí 71 mil árvores, né? Então, realmente é um trabalho brilhante, né? Acho que ele já economizou algumas vidas aí, né? Porque realmente plantar 90 mil árvores numa vida, claro que não foi ele, mas ele é o grande responsável por esse grande projeto, né? Então, ele já economizou algumas vidas, certamente, no seu karma, com certeza. Então, um brilhante projeto, mas é muito bem colocado, né? Você deve lembrar, no ano passado, quando o presidente Shekhar Mehta veio aqui, eu fiz uma palestra sobre a parte ambiental, representando o Luiz Eduardo, que é o presidente da Comissão Distrital de Meio Ambiente, e colocamos essa questão da importância de você despoluir o Rio Paraíba do Sul, onde está aí aproximadamente 50% do PIB do Brasil, e
32 milhões de pessoas, de alguma forma, se abastecem e é gerada energia dessa localidade, então é muito importante. O que foi feito, né? O Paulo Sérgio e o Luiz Eduardo, né? Eu também participei disso, com a criação, novamente, o retorno do CONAMA, da sociedade civil, ao CONAMA, para quem não sabe, é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, nós estamos aí pleiteando, né, junto ao Rotary, ao governador, próximo governador, Edal Boni, que o Rotary participe, né, tenha uma cadeira no CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Não sei se vamos conseguir, mas pedir, né, pedir não custa, né? Então, que a gente possa participar como sociedade civil do CONAMA, justamente para poder fazer parte, então, da política, fazer parte, ou pelo menos poder influenciar a política ambiental brasileira, né, que é muito importante, sobretudo nessa área aqui onde nós estamos, que é fundamental, onde nós temos aí 50% do PIB, que é o Vale do Paraíba. Então, isso é uma iniciativa muito interessante. E aí também vai se dar continuidade às iniciativas ambientais com o companheiro Janilson, né, que vai substituir o Luiz Eduardo. Eu também não vou estar mais à frente, mas a companheira Sandra vai estar à frente, né, no Rotary Clube do Rio de Janeiro, e eu vou estar certamente ajudando também, porque esse é o nosso papel, independente de cargos, né? Nós estamos aqui para ser úteis, né? Mas já adiantando, né? A gente tem uma comunidade muito interessante, né? Que a gente visitou na semana passada, uma comunidade raríssima no Rio de Janeiro, que não tem nem milícia e nem tráfico. É impressionante. No Rio de Janeiro, uma comunidade limpa. Então, a gente está querendo dar um apoio a essa comunidade para que eles possam gerar um turismo ecológico, um ecoturismo, gerar emprego, renda, né? Então, uma atividade turística muito legal, e esse é o nosso papel. Qual é a comunidade que não tem? É a comunidade do Vale Encantado, lá na Barra da Tijuca, né? Comunidade muito bacana que nós estamos trabalhando para dar apoio, né? A gente dá muito apoio à maré, mas a maré hoje, né, ela já está muito bem assistida, né? A maré tem uma rede uma ONG, né, gigantesca que dá apoio. Eu visitei a maré com a Crista no início desse ano, então são projetos fantásticos, né, que nós temos lá, mas a gente precisa diversificar, porque a gente tem uma comunidade dessa, como eu falei, virgem, né, e que não tem nem tráfico nem milícia, então a gente tem que dar todo. Isso é em frente à Pedra de Itaúna, ali na Barra? É em frente à Pedra de Itaúna? Não, é lá no Alto da Boa Vista. Vale Encantado é no Alto da Boa Vista. Ah, no Encanted Valley, onde morava o Sendas, lá em cima. Vale, exatamente. O Vale Encantado, lá no Alto da Boa Vista. Ah, tá, beleza. Então, uma grande possibilidade aí a gente apoiar essa comunidade. Só mais uma última pergunta, Marcelo, se me permite. Você falou do CONAMA. O CONAMA é um organismo nacional ou regional? Não, nacional. O CONAMA é um órgão de, vamos dizer assim, aconselhamento ao ministro de Minas e Energia, não, ao ministro de Meio Ambiente. Entendeu? É um órgão consultivo, né? Claro, o ministro vai ouvir ou não o conselho, mas só de estar apresentado lá é fundamental, porque a gente pode fazer parte dessa, influir, né, digamos assim, na política pública de meio ambiente. Né? E esse assento vai ser ocupado por alguém do Distrito 4571, é isso? Bom, aí foi proposto por nós, né? Eu não temos ainda exatamente quem, né? Entendeu? Foi proposto que a gente pedisse, como sociedade civil, se apresentasse como sociedade civil para pleitear um assento, né? Mas ainda não está ainda decidido, né? O conselho ainda está sendo refeito, né? Porque ele foi descontinuado, né? Ou, na verdade, a sociedade civil saiu do conselho, ficou só o conselho técnico, né? E agora está retornando a sociedade civil ao conselho. Né? Parabéns, muito obrigado, Marcelo, por sua atenção. Ok, eu que agradeço. Obrigada, Marcelo. A companheira Silvane, do Vesper, pode fazer sua pergunta. Professor Marcelo, obrigada, primeiro, por trazer informações relevantes. Foi uma excelente exposição. Parabéns. Obrigado. Você expôs situações anuais repetidas
e acabou de fazer referência também sobre algumas áreas específicas que está sendo trabalhada. Mas eu gostaria de saber o que o Rio de Janeiro está promovendo para conscientizar a população sobre as práticas sustentáveis e a importância da conservação ambiental, o Estado como um todo, para a população em geral. Perdão pela minha voz tão louca hoje. Ok. É uma excelente pergunta, Silvana. Na semana passada, o governo do Estado lançou o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. E, pela primeira vez, né, eu vi alguém fazer, não sou chapa branca, não, mas foi realmente um plano muito bem feito. Tá? Não sou do governo, não, mas um plano muito bem concebido. Eu até queria trazer ele hoje aqui, mas eu não tive a apresentação, eu ia colocar algumas coisas. Então, o governo do Estado se preocupou em criar missões, e o Rio de Janeiro ele tem 6 grandes complexos, eu não vou me lembrar de todos os complexos, um deles, obviamente, é o de petróleo e gás, né, que é um dos maiores, por motivos óbvios, né? O Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do Brasil. Então, são 6, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui, que eu tirei foto, né? Então, a ideia é que o governo do Estado... Espera, deixa eu ver aqui. Estão os complexos, são 6 complexos. 6 complexos econômicos. Petróleo e gás, infraestrutura e logística, porque nós temos portos, né? Portos importantes no Rio de Janeiro, o próprio Rio de Janeiro, o Porto de Sepetiba, o Porto de Açúcar e o Porto de Angra dos Reis, né? Temos a indústria, a economia verde, que eu mostrei, né? A economia do mar, a economia azul, a área da saúde e cultura e turismo, né? Que é a economia criativa. Então, através desses 6 complexos econômicos, o governo do Estado, justamente com as suas missões, não vou colocar aqui as missões, está justamente incentivando esses complexos. Um deles, como eu falei, do petróleo e gás, que eu tenho mais conhecimento. A Petrobras está nesse processo de descomissionamento de plataformas, e essas plataformas vão ser transformadas em eólica, né? Então, somos uma das missões da Petrobras. Com isso, você vai ter a geração de muito emprego, renda. No caso da indústria e logística, a gente tem o Porto de Açu e a retomada, por exemplo, do Compeg, não, lá em Itaboraí, né? O Gaslub, em Itaboraí, pode também contribuir bastante ali com aquela região, Maricá, que é ali pertinho, né? Itaboraí, Maricá, São Gonçalo. E o governo, então, também tem uma preocupação muito grande em gerar, né? Em gerar a educação ambiental. Então, um dos planos do governo, uma pena que eu não tenho aqui a apresentação, é exatamente essa: educação ambiental, para justamente mobilizar a população para que a gente possa atingir esses objetivos lá em 2030. Então, o planejamento do Estado está todo conectado com os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Um objetivo de gerar emprego, renda, né, capitaneado aí por alguns municípios, como eu falei, Maricá, Niterói, o próprio Rio de Janeiro, com a economia azul. Então, esse é o objetivo do governo do Estado, e levar isso até 2030. Por isso que é Rio 2030. Né? Então, há uma conexão desses objetivos e do orçamento do Estado na direção desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Que aí você vai reduzir pobreza, melhorar a qualidade de vida da população, que é o desenvolvimento econômico e social. Né? O desenvolvimento econômico e social é exatamente isso, a melhoria da qualidade de vida da população. Ok? Não sei se eu respondi a isso. Obrigada. Ok. Eu que agradeço a pergunta. Companheira Renata, do VESP, por gentileza, posso fazer a sua pergunta? Oi, boa noite a todos. Quero agradecer ao Marcelo por ter aceitado o convite, feito uma bela palestra, e dizer que, como professores, a gente tem a importante missão do desenvolvimento de novas mentalidades, porque reeducar um adulto é uma questão muito difícil, porque quando você adquire hábitos, e principalmente hábitos negativos, nocivos,
é muito difícil se voltar atrás naquilo. Então, a responsabilidade, né, nossa, como professores, no desenvolvimento dessas novas mentalidades com as crianças, porque elas, sim, é que darão frutos para essas tantas agendas, né, que se firmam hoje. No município também nós temos alguns projetos ligados a essas agendas de responsabilidade. Ano passado, lá na escola, eu tive o apoio do Rotary para desenvolver a horta, né? Foi um sucesso. Então, assim, essa mentalidade de volta, de busca à natureza, esse ano também nós vamos ter plano de ações ligados à questão do resíduo, do lixo, né? Desse descarte, e a meu ver, a criança é que vai levar para o futuro essa nova mentalidade. Só para deixar registrado. Obrigada, Marcelo, pela sua bela palestra. Eu que agradeço, Renata, as colocações, e realmente é isso, né? Na verdade, o Fritjof Capra, que é um autor conhecidíssimo, é um físico, né, conhecidíssimo, ele escreveu vários livros. Um dos principais livros que ele escreveu foi A Teia da Vida, mostrando exatamente essa conexão que existe entre todos os seres viventes e a importância. Não existe nenhum ser vivente que seja inútil, né, no meio ambiente. Todos eles têm uma função específica. E você só consegue exatamente, né, uma das questões dele que ele coloca é exatamente isso, a educação ambiental. Sem essa educação ambiental, que começa lá na mais tenra idade, que é lá no ensino fundamental, né? Sem isso, não tem como, né, você ter essa mentalidade. Não adianta você querer mudar isso já com o pessoal, né, já com 50 anos, não dá. Então, isso tem que ser feito lá na mais tenra idade, com uma série de outras disciplinas, né, que tem que ser feita lá. Uma das disciplinas que eu coloco, né, é a questão da ética, né? Se você não ensinar ética para a criança lá com 7 anos, não adianta vocês querer ensinar ela com 20, 25, 30 anos. Não dá. Então, a ética, exatamente, a educação ambiental, a educação financeira, essas coisas todas têm que ser ensinadas na mais tenra idade, justamente para você colher os frutos disso, né? Mais adiante. Sem isso, não funciona. Então, eu realmente acredito nessa questão ambiental bem no início, né, que vai mudar a mentalidade, vai mudar o mindset, como você falou. Sem isso, é impossível mudar a mentalidade. Tem que mudar quando criança, para chegar aos adultos, já como adulto, você ter outra mentalidade, ver até como os indígenas, né, como eu falei, os indígenas da América do Norte, da América do Sul, da América Central, que tinham uma mentalidade de que, na verdade, nós somos parte da natureza. Então, a gente tem que preservar a natureza, não é porque é bonitinho, porque é bichinho, não é porque nós somos parte da natureza. Então, se nós destruirmos essas cadeias, essa teia da vida, nós estamos colocando em xeque a nossa própria vida, que é o que está acontecendo, né? Mas é exatamente isso. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Renata. Obrigada a você. Companheira Luciene Vieira, satisfação enorme. Pode fazer sua pergunta, sua consideração. Obrigada. Obrigada. Bom, boa noite, então. É um prazer ouvi-lo, professor Marcelo, ouvir esses assuntos aqui em Rotary, aqui no Distrito 4.652, em Santa Catarina. Nós, dentro do meu clube, quando eu fui presidente, só para dar um esclarecimento, o meio ambiente se tornou área de foco no ano de 2020. E era o presidente Holger Knack, e ele solicitou, então, que a partir dali, era a iniciativa presidencial dele, que todos os distritos e clubes tivessem uma comissão distrital ou uma comissão dentro dos seus clubes de meio ambiente. Então, isso, apesar de ter sido criado somente nesse ano, né, a gente tem que lembrar que Paulo Viriato Correia, já no século XX, que foi o segundo presidente de Rotary International no Brasil, o brasileiro, aliás, falava muito, ele tinha, o lema dele era Salve o Planeta Terra, e ele tinha toda essa questão do meio ambiente muito forte. Então, quando foi lançado, né, ele é um dos grandes nomes que se fala, o Paulo Viriato Correia, que foi um brasileiro que já falava de meio ambiente, isso na década nos anos 80.
que quando ele foi presidente. Então, para lembrar de que essa questão é muito antiga, né? Que até você falou do Rio 92, mas a gente fala de sustentabilidade há tanto tempo, né? E a gente não pode esquecer o óbvio, né? Que nós somos seres vivos, né? Nós somos seres humanos, nós fazemos parte, nós somos animais e estamos conectados. A gente está tão desconectado que a gente tem que ficar lembrando isso que os indígenas nos falam, né? De que a gente tem que se conectar e tem que ver que a gente faz parte desse ambiente, porque, na verdade, a gente sempre fez, né? Essa é a verdade, a gente tem que lembrar que a gente se desconectou e vamos ter que verificar o que está errado toda essa doença. Mas só lembrando, então, assim, falando um pouco do que a gente faz aqui, que nesse ano de 2020 nós nos tornamos o Rotary Clube Balneário Camboriú signatário do Movimento Nacional ODS. Acho que acreditamos sermos o primeiro clube brasileiro de Rotary que falou de ODS e que fez uma capacitação de ODS para os seus associados, e desde então, naquela época, nós já começamos a falar sobre isso. E você falou aqui uma coisa muito interessante sobre ética, né? Eu acho que nós estamos no melhor lugar para falar sobre o meio ambiente, porque a gente falar sobre meio ambiente é falar sobre ética, sobre a responsabilidade que nós temos sobre as coisas que nós fazemos. Então, eu acho que exatamente, sabe, a prova quádrupla, o que nós fazemos deve ser sempre pensando sobre a vida e o que nós estamos fazendo com as pessoas e com o planeta. Então, o que a gente começou a fazer nas nossas reuniões, né, a gente iluminou, a gente faz uma reunião quando eram presenciais, né, agora voltaram, mas uma reunião por mês sem carne. E trouxemos alguém para falar por que o consumo de carne faz tão mal para o meio ambiente, né? Porque a gente pode fazer isso, comer, não necessariamente ficar sem comer carne, mas a gente pode comer menos carne. E a gente começou a fazer isso no clube. Também a gente começou a fazer eventos, e dentro dos nossos clubes, zero plástico. E a gente começou a desenvolver isso. Então, a gente fez todos os nossos eventos gastronômicos, eventos de arrecadação, beneficentes, sempre sem nenhum plástico. Não só isso, a gente começou a fazer também coisas com insumos da região. A gente não mandava vir de fora, do outro estado. A gente começou a valorizar o nosso mercado até para a gente descarbonizar os nossos eventos. E agora, a última conferência que a gente fez aqui, a gente terminou a conferência com uma ação de limpeza na praia, e a gente também pretende fazer uma descarbonização dessa conferência. Eu acho que a gente tem que aprender a fazer isso dentro dos nossos eventos, nos pequenos, sabe? E daí a gente vai criando essa educação ambiental, que, como a colega falou, é claro que as crianças vão fazer essa mudança, mas se a gente não deixar um planeta bom para essas crianças, elas não vão ter o que fazer. Então, a gente tem que começar hoje. Não vamos esperar que o futuro... Porque alguém lá atrás já esperava que a gente que está aqui, todos nós já mudássemos o futuro, e a gente não mudou. É um exemplo. Então, eu me sinto muito culpada, porque eu não mudei. Eu estudei ecologia no meu banco de escola. E eu vou fazer 60 daqui a pouco. Entendeu? Então, assim... A gente não é tão jovem, a gente já estudava ecologia no banco de escola, a gente não mudou nada. A gente tem que mudar já, porque senão a gente não vai deixar nada para eles lá. Então era isso, desculpa, só queria falar essas coisas, de como é importante a gente falar sobre isso, de como eu estou feliz de que a gente possa ter uma cadeira no CONAMA, que é uma situação bem bacana, não sei como é que vai fazer, mas acho muito interessante, que a gente possa trazer cada vez mais esse tipo de conversa, e que a gente fale dos ODS, porque os ODS, eles acabam nos mostrando que a gente pode sempre melhorar. Ou seja, a gente pode trabalhar com saúde, trabalhar com vacina, mas a gente pode trabalhar com vacina, com equidade de gênero, com vacina, equidade de gênero e meio ambiente, com vacina, equidade de gênero e meio ambiente, e vida na água, e preservação, e energia limpa. Ou seja, a gente pode sempre trazer os nossos projetos cada vez mais sustentáveis. Obrigada. Obrigada, Luciene, muito obrigada. Agora nós temos uma pergunta da Lisa Benchol. Posso falar isso, Luciene? Posso falar que eu tenho uma coisa interessante aí. Tá bem? Primeiro, Luciene, você não parece ter 60 anos, então você está bem conectada com o ambiente. Você não parece, você também tem quase 60 anos também. Né? Então, a gente está na mesma vibe.
Uma coisa interessante, né? Eu não sabia que era o seu clube que tinha feito isso. Eu descobri algum clube no Sul e agora, você vê a sintonia, né? Aí o seu clube é que tem essa pegada, né, dos ODS. E aí, com base nisso, eu tive uma ideia no ano passado, que eu não consegui levar adiante, porque foi quando eu fui para o Canadá. Eu viajei para o Canadá. E então a minha ideia era justamente que a gente é um projeto grandioso, obviamente, né? Que todo o distrito 4571 seguisse os ODS, né? Então seria preciso cento e tantos clubes, né, fazer isso. Então eu levei isso para o nosso presidente da comissão do meio ambiente do distrito, que é o Luiz Eduardo, né? Mas aí, como eu fui embora, não houve condição de fazer isso. Mas esse é um projeto, né, de a gente se utilizar da estrutura dos ODS para todo o distrito 4571 para pegar a maior parte dos clubes, né? E legal, então, que a gente está nessa sintonia, né? Foi justamente um dos clubes que eu vi em quem eu me inspirei para fazer isso aí, né? A ideia era que todo o distrito pudesse fazer isso, né? E muito bacana, né? Vocês aí no Sul diminuir o consumo de carne, porque é cultural, né? No Sul se comer carne, mas como você bem colocou, a questão da carne ela tem uma série de implicações que transcendem, que é a questão do desmatamento, né? Porque você, para criar gado, embora no Brasil nós temos uma pecuária muito mais extensiva, né? Mas, né, você tem muito desmatamento, então isso é um problema. Na Amazônia, né? Então tem todos esses problemas aí que a gente vem assistindo aí nos últimos anos por conta disso. Então é bacana, realmente o consumo de carne ele vai diminuir a demanda de carne e a demanda de gado, né, para isso, gado de corte, né, principalmente no Brasil. Hoje tem tanto gado como gente, né? Tem mais de 200 milhões de cabeças de gado. Se eu não me engano, o Brasil só perde para a Índia em termos de rebanho, né? Se bem que na Índia não se come carne, né? Mas é incrível isso, né? Realmente é uma atividade muito interessante, reduzir o consumo de carne para você diminuir a demanda, né, e ir na direção de frango, de peixe, né? Claro que é difícil a gente mudar os hábitos, né? Mas a gente pode diminuir, como você falou, né? Pode diminuir o frango, peixe e hoje em dia, né? Quer dizer, o futuro aí você tem a proteína, ela vai vir dos insetos, por incrível que pareça, né? Isso é um grande estudo aí que tem, as proteínas virão dos insetos, né? Não adianta a gente fazer cara feia porque a gente vai comer inseto mesmo, entendeu? A gente vai comer inseto. Mas nela tem a maior parte das proteínas, né? Mas não tem jeito. Futuramente, esse é o... Hein? Já tem fazenda de barata. Já tem fazenda aí dos insetos, né? Exatamente. Barata limpinha, né? E tudo, né? Mosquito limpinho. Então, a gente vai ter isso aí no futuro, né? Vai ter os insetos, né? Marcelo. Bom, Obrigado, Marcelo, tá bem. Agora eu tenho só mais uma pergunta e uma consideração. A pergunta vem de Los Angeles, na Califórnia, está sendo feita pela Lisa Benchimol. A Lisa é Senior Program Officer da Greenhouse Gas Management Institute. Ela pergunta o seguinte para você. Marcelo, quais são os combustíveis que a Petrobras define como renováveis? E qual o perfil de emissão de efeitos de gás estufa desse portfólio de combustíveis? Bom, a Petrobras produz basicamente petróleo e gás, né? Então vamos lá. Então vamos colocar os tipos de energia para a gente poder entender, né, didaticamente, quem não é do ramo, né? Nós temos as energias fósseis, que são o petróleo, o gás e o carvão. Dessas três, a que emite mais gás carbônico é o carvão, obviamente, né? Então, por exemplo, nós temos um problema com o carvão porque a China é hoje o país que mais se utiliza de carvão. Então, a China está tentando, até 2030, reduzir a maior emissora de carvão, de gás carbônico para a China. O Brasil é o sétimo maior emissor, aproximadamente. É o sétimo maior emissor. Então, você tem só China e Estados Unidos. Se eu não estou enganado, só a China e Estados Unidos são responsáveis por 40% das emissões, se eu não estou enganado. E o Brasil é o sétimo. Então, no caso, a gente tem esses combustíveis que são fósseis. Temos os outros renováveis, que são a energia eólica, a energia solar, a energia das ondas, das marés, os biocombustíveis, que é o etanol
Mamona. o A mamona. o diesel, o biodiesel, exatamente. A mamona é uma das Sim. insumos. Então, o que acontece? A Petrobras, há alguns anos atrás, ela tinha todos esses combustíveis, né? Ela tinha todos esses combustíveis. Então, nós tínhamos fazenda quer dizer, eu coloco tinha, mas eu não trabalho mais na Petrobras, fazendas eólicas. A Petrobras tinha fazendas eólicas, ela vendeu. Tinha muita pesquisa, né? Eu trabalhei no centro de pesquisa, tinha muita pesquisa na questão solar, inclusive na Universidade Petrobras, onde eu trabalhei, dei aula, né? Nós tínhamos teto solar, então a gente fazia muita pesquisa nesse sentido, e os biocombustíveis também, porque a Petrobras tem, né? Não foi privatizada a PBio, a Petrobras Biocombustíveis. Então, a produção de etanol e de biocombustíveis. Então, a Petrobras já estava mais ou menos encaminhada nessa questão. Nos últimos tempos, a Petrobras quis, por incrível que pareça, como a única companhia do mundo que, digamos assim, deu uma marcha ré em relação a isso, foi a Petrobras, porque ela se focou no petróleo e gás. E agora há uma retomada, tanto que a gente mostrou aqui que a Petrobras criou uma diretoria de transição energética, exatamente para dar conta nisso. Então, o que ela vai fazer? Com o descomissionamento, né? Ou seja, descomissionamento é a saída de plataformas que já são antigas. Saída dessas plataformas antigas, muitas serão transformadas em eólica, offshore, né? Eólica no mar. Os biocombustíveis, a PBio não foi privatizada, então vão continuar a produção de biocombustíveis, pelo que eu sei. Então, etanol e biodiesel. E a solar, né? A solar você precisa ter mais pesquisa, né? A Petrobras tinha muita pesquisa em relação a isso. Você precisa ter pesquisa porque é o seguinte: o Brasil tem uma insolação, né? O país que mais tem a melhor tecnologia de energia solar no mundo é a Alemanha. Só que o melhor lugar da Alemanha é um dos piores lugares aqui no Brasil para você gerar energia solar. Então, para você ver o nível, né, o nível de tecnologia que o alemão tem. Mas quem tem a maior quantidade hoje de energia solar é a China, por motivos óbvios, porque ela tem escala. A China tem escala. Então, o que acontece? Nós temos um nível de insolação dos melhores do mundo. Agora, nós precisamos de tecnologia. Nós temos que desenvolver tecnologia, porque não adianta você ter o insumo, que é o sol, se você não tem tecnologia. Por quê? Senão você vai importar as placas solares, então não adianta. Então, é necessário desenvolver tecnologia. Então, até onde isso está ainda muito recente, eu imagino que a Petrobras retomará as suas pesquisas em energia solar, bem como retomar o biocombustível e hidrogênio. Na verdade, agora a Petrobras também está trabalhando aí fortemente para entrar no hidrogênio, né, que é assim a fronteira, digamos assim, energética, né, também limpa, né, hidrogênio verde, que se chama, né? O hidrogênio verde. Porque o hidrogênio pode ser gerado também de fósforo, né? Mas o objetivo é a energia, é o hidrogênio verde. Então, a Petrobras vai entrar em todos os aspectos e justamente se descarbonizar. Então, a ideia é que, por volta lá de 2050, a produção de petróleo se reduza bastante, embora a Petrobras vai se utilizar ainda vai produzir muito petróleo e exportar muito petróleo. O Brasil é o 8º exportador de petróleo do mundo, mas, paulatinamente, isso vai sendo trocado para energia renovável. Okay? A retomada do RenovaBio, né, lançada em 2016, né? Sim, também é. Sim. Obrigada. Agora, a nossa companheira, doutora Vitória Mansur, por favor. Peraí, deixa eu ver se meu microfone está aberto. Está aberto, pode falar. Tá. Eu fiquei assim, muito encantada, muito mesmo, com a exposição do professor, né? Aprendi muito. Eu quero fazer, primeiramente, 2 comentários, depois uma pergunta. Primeiramente, eu acho que a gente tem que aprender sustentabilidade até com os próprios indígenas, porque eles conseguem viver no ambiente e não destruir nada, né? E muito pelo contrário, eles vivem a vida inteira lá e com os rios limpos, com tudo legal. Segunda coisa que eu estou me mudar para esse Vale Encantado, porque aqui onde eu moro, a gente vive rodeado de pessoas, de comunidades, né, ligadas à questão de tráfico.
E o que eu vejo é que, para haver sustentabilidade, eu acho que tem que haver, porque eu estou vendo uma favelização. Hoje andando próximo aqui do Maracanã, eu olhei ali para aquela favela da Mangueira, estava cada vez se expandindo mais. Então, eu estou vendo uma favelização, o Rio de Janeiro se tornando uma favela. Em tudo que é canto que a gente olha, favela. Então, eu não sei de que forma a gente pode, quer dizer, entender, não sei do seu ponto de vista, essa é a minha pergunta. Quer dizer, com tanta riqueza, com tanto recurso do Estado do Rio de Janeiro, como que isso nunca se reverteu em prol, quer dizer, houve uma ascensão e depois houve uma queda, né? E agora está tendo essa retomada. Não consigo entender muito bem por que a coisa voltou para trás, porque tem tanto recurso natural no nosso estado, do ponto de vista turístico, ambiental, de tudo, né? E a gente tem um estado, quer dizer, cada vez se empobrecendo mais. Então, essa questão da sustentabilidade, eu acho que passa muito assim, pela mentalidade mesmo do ser humano, né? Eu acho que a questão está aí. O ser humano tem que mudar o ponto de vista, né? Como já foi falado, que nós fazemos parte do ambiente. Então, a gente não está separado dele. Cada ser do planeta, o vegetal, ele cumpre a função dele, faz fotossíntese. O ser humano tem que cumprir a sua função de ser humano. Então, eu queria perguntar qual é, na sua visão, quer dizer, com todos esses projetos que estão sendo apresentados, sendo planejados, será que, de repente, isso realmente vai reverter numa melhoria da vida da população do nosso estado, do Rio de Janeiro? Porque o petróleo só beneficiou, pelo que foi visto aí, quer dizer, os royalties, né? Maricá, Niterói, não sei, São Gonçalo, mas a gente aqui, capital, está cada vez pior, né? Cada vez descendo ladeira abaixo. Muito obrigada. Uma questão bem complexa, Vitória. Mas o que acontece? Os royalties que foram gerados ao longo do tempo, o que acontece? Eles não foram bem aplicados. Lembra que eu falei o caso de Maricá, um caso emblemático, né? Um caso muito recente, um caso emblemático. Porque o que acontece? Nos países que têm petróleo, você tem os fundos soberanos, são criados fundos soberanos pelos estados, pelos municípios, e esses fundos são exatamente para fazer o quê? Para fazer a transição, para fazer a diversificação da economia, porque o petróleo ele é finito. Em qualquer lugar do mundo ele é finito. Então, países como a Noruega fizeram isso muito bem, né? Estão fazendo muito bem, né? Estados Unidos em alguns lugares, né? Então estão fazendo. Canadá é um grande produtor mundial de petróleo, né? Então fizeram bem. Então alguns países fugiram do que se chama da maldição do petróleo, outros não conseguiram. Tomara que a gente consiga fugir. Então, o que acontece? Na década de 80, quando o Rio retomou, por conta das dois choques do petróleo que a gente falou, teve o petróleo na Bacia de Campos, infelizmente, algumas cidades que se beneficiaram, que é o caso lá de Campos do Goytacazes, Macaé, que é chamada de capital do petróleo, Quissamã, vários municípios ali naquela área ali, receberam muito royalties, Rio das Ostras, mas eles não reverteram isso na melhoria da qualidade de vida, no desenvolvimento econômico e social da população, como Maricá está fazendo agora. Não fizeram isso, né? O Maricá e Niterói estão fazendo agora, né? Então, esse é um problema, porque eles receberam esse royalties, infelizmente, foi gasto, e pela primeira vez, eu até falei nisso na reunião lá que teve a apresentação desse plano, olha, eu não conheço outras cidades que tenham feito um plano de desenvolvimento econômico e social como Maricá e Niterói. Realmente é uma coisa incrível, né? E se isso vai reverter realmente, né, se esses planos vão reverter nessas ações de sustentabilidade para o Rio de Janeiro, vamos torcer, vamos ser otimistas, né? Mas qual a causa disso aí? Você falou, não, tem uma opção de comunidade do tráfico aí, né, próximo da sua casa, né? Qual a origem disso aí, né? Isso a gente tem que ir lá atrás. Eu já fiz uma palestra no ano passado, né, sobre isso, falando sobre essas questões. Quando o Brasil se industrializou lá na década de 50, o que aconteceu? Você teve um grande êxodo rural do Nordeste, né? Então o Rio de Janeiro e São Paulo agiram como uma força centrípeta, atraindo o pessoal do Nordeste.
com uma mão de obra barata para a industrialização do Brasil. Então, você teve as fábrica de carro, né? O Brasil se industrializou com a indústria automobilística, Brasília, na Constituição de Brasília, né? No governo JK, a industrialização do Brasil se deu na década de 50. Então, você atraiu, né, essa mão de obra barata, porém, você não deu condições a essa mão de obra, não deu condições a essas pessoas. Né? O que acontece? Aquela história de, não, vamos primeiro deixar o bolo crescer para dividir. Não, você tem que dividir enquanto o bolo está crescendo. Esse foi o problema. O que acontece? Nós temos salários que são extremamente baixos. Eu vim no Canadá agora, então eu posso falar porque conheci, vi isso, vi essa questão. Qual é a grande diferença, né, de países como os Estados Unidos, né, que geraram uma baita classe média? Os Estados Unidos geraram uma classe média lá no início do século XX. Como que ele gerou? Com a indústria automobilística. O Henry Ford, dos carros, né, Ford, eles pagavam, em geral, a indústria automobilística pagava $2,50 a hora de um empregado. O Ford pegou e dobrou. Aí os concorrentes dele ficaram revoltados, ele dobrou o salário dos seus empregados para $5. Por que ele dobrou? Porque ele era bonzinho? Não, é um capitalista, igual a outro qualquer. Ele dobrou porque os próprios empregados passaram a poder comprar os carros, e aí, com isso, o custo do carro caiu e ele começou a vender em massa os carros da Ford, o Ford T, né, tudo que a gente conhece. Tudo. E aí você formou uma grande classe média. Então, você tem, nos Estados Unidos, eu expliquei isso lá na palestra no passado, vamos colocar assim, mais ou menos, um salário mínimo nos Estados Unidos é alguma coisa em torno de $1.500, $1.600, na Europa, em torno de €1.500, e no Canadá, $2.500 canadenses. Né? Vamos pegar o caso do Canadá, que eu acabei de chegar de lá, então posso falar com mais propriedade. No Canadá, então, você recebe $2.500, que é o salário mínimo. Salário mínimo. $2.500 são mais ou menos R$10.000. Comparando R$10.000 com R$1.300, nós vemos que, embora tenha a questão cambial, nós vemos que um sujeito que ganha $2.500 no Canadá, ele consegue viver bem. Não vou dizer que ele não é rico, óbvio, né? $2.500 não é rico. Mas o cara consegue ter a casa dele, ele consegue ter o carro dele, né? Bem ou mal. Ele consegue girar a economia. Então, o Canadá tem 38 milhões de habitantes, mas tem um mercado maior do que o Brasil. Por quê? Porque tem o quê? Tem renda. O Brasil tem 215 milhões de habitantes, 212, 215, né? Mas não temos renda. 90% da nossa população ganha até 3 salários mínimos. Não sei se você sabia disso. 90% da população ganha até R$4.000, arredondando. R$4.000. Então, como é que você pode ter um país se desenvolvendo se o salário ele é tão baixo? E eu não estou falando de nada do outro mundo. Eu estou falando de os Estados Unidos criaram a sua classe média, e essa classe média é que justamente fez com que os Estados Unidos chegassem a ser o que é hoje, né? Ou seja, desenvolver o país, porque você precisa gerar renda. A população precisa ter renda, então a renda tem que ser maior, você tem que melhorar a renda da população para que ela possa comprar as coisas básicas e isso possa girar a economia. Por que a economia está parada? Porque nós não temos renda. A renda é muito baixa. A nossa renda é muito baixa. E ao você não ter renda, o que acontece? Você deixa pouco espaço, você tem o maior desemprego no Brasil aqui no Rio de Janeiro, como eu falei, na nossa região metropolitana, e principalmente entre os jovens de até 25 anos. Então, o que acontece? Não tem perspectiva. Então, a perspectiva passa a ser o quê? O tráfico e a milícia. E aí você tem um crescimento, a favelização. Né? Então, é necessário o quê? Uma recuperação da renda para que a gente chegue, não vou dizer que chegar nos Estados Unidos, Canadá e União Europeia, mas pelo menos você tem que aumentar a renda para que você possa girar a economia. Enquanto os nossos empresários, enquanto não se conscientizarem disso, o salário precisa ser maior para gerar renda. Óbvio que nós temos problema de impostos, não vou nem entrar são muitas questões aqui. Mas é preciso aumentar a renda, senão você você vai ter estabilização. Então. Muito rápido, mas essa é a ideia. Obrigada.
nós temos que, né, o tempo é finito, nós temos que encerrar a nossa reunião. Desde já, a gente já faz um convite para que você brevemente esteja conosco, para nos enriquecer e compartilhar todo esse teu conhecimento, que é muito, muito saudável para a gente saber um pouco mais a cada dia. Então, eu vou pedir para o meu diretor de protocolo, Cândido, por favor, a estatística. E o Cláudio Zenger já saiu, mas eu gostaria que, ao final, encerrando oficialmente, você tocasse o sino, que foi um presente dado pelo governador Cláudio Zenger ao VESPER. Bom, inicialmente, mais uma vez, agradecer a presença do professor, belíssima exposição, com interesse de muitos, porque é um assunto realmente muito pertinente à época e à destruição do planeta, que já está iniciada. O planeta não vai iniciar a sua destruição. Ele já está em destruição, e tudo que se pensa e se fala não é para preparar um mundo melhor, é para tentar recuperar um mundo em destruição. Isso aqui é fundamental. Tá? Então, não sei se nós teremos tempo, porque a ignorância humana é muito maior que as luzes que tentam iluminar o caminho. E, obviamente, se perdeu, em épocas passadas, o ensinamento dos pequenos para que hoje se pudesse ter uma consciência mundial. Bom, de qualquer forma, tivemos a presença de pessoas ilustres, visitantes de outros estados, foi o caso da Luciene, a qual eu deixo um grande abraço, beijo, volte sempre, sua participação foi fantástica. Cláudio Zenger, que já saiu, e gostaria de parabenizar os aniversariantes do mês, dia 1º, nossa companheira Osânia, fazendo referência, dia 4, a nossa companheira Raquel, e dia 10, a nossa presidente Neide Benchimol fez aniversário no distinto mês. Gostaria de informar também que dia 25 de maio, é o dia do aniversário de fundação do Rotary Club do Rio de Janeiro VESPER, clube fundamentado, que veio do Rotary Club Satélite, que se fundou há 2 anos e meio aproximadamente. Então, dia 25, estaremos fazendo um ano sobre gestão da nossa poderosa presidente Neide Benchimol, e dia 3/6, sábado, no Clube Germânia, teremos uma feijoada, que é comum dos sábados do Germânia, e estaremos lá por volta de 11h30. Marcelo está convidado, caso queira estar conosco, vai ser um imenso prazer, para que nós comemoremos esse 1 ano de aniversário. Todos estão cientes, eu tenho informado a todos, tá certo? Então, até dia 3/6, comemorando juntos esse aniversário de tão pontetoso clube, que vem desenvolvendo projetos de forma bem constante, sequenciada pelo carinho que todos se envolvem e desenvolvem no enredo dessa novela maravilhosa chamada Rotary Club do Rio de Janeiro VESPER, onde você é o artista principal. Boa noite a todos, com a nossa presidente, para o encerramento. Por favor, pode soar o sino por mim. Obrigada. Ficou bom. De novo que não ouvimos. Já. Que pena. Mas consideremos que ouvimos o sino. Agora está aberta a nossa reunião para o companheirismo. Obrigada. Eu posso dar uma palavrinha, por favor? Pode, Maria Durto, por favor. Estamos em companheirismo. Veja Obrigada. bem, eu gostaria de ler até o que eu achei assim, muito importante, uma frase